Graças a Deus. Eu queria deixar uma história para você nesse dia de hoje. Lá no Evangelho de João, capítulo 4, lá narra uma história que Jesus, ele tinha saído de uma cidade por causa de perseguição. E então Jesus deixou a Judéia e resolveu passar numa cidade de Samaria chamada Sicar. E a história nos relata que ficava junto à herdade ali de um poço de Jacó. E Jesus estava ali à fonte e assentou no caminho ali, junto a essa fonte, e era a hora sexta, e os discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Enquanto os discípulos estavam à busca de alimentos, diz a história da palavra do Senhor que veio uma mulher de Samaria tirar água ali no poço. E Jesus estava ali sentado, cansado. E Jesus então começou a conversar com aquela mulher e diz: dá-me água de beber. Porque os discípulos tinham ido comprar comida, como eu disse, e Jesus estava ali a sós. E a mulher samaritana então começou, através de uma palavra de Jesus que pediu água para beber, aquela mulher então começou a justificar: Senhor, como que você é judeu? Eu sendo uma mulher samaritana, o Senhor sabe muito dessas coisas por aqui, que os judeus não se dão bem com os samaritanos. Como que tu pede águas a mim de beber? Eu que sou uma mulher samaritana, sou rejeitada pelos judeus, nós não comunicamos. E Jesus então, aquele diálogo foi se alongando, e Jesus diz para ela: se tu conhecer o dom de Deus, quem é que diz que dá-me água de beber? Tu pediria água viva e eu te daria. Aquela mulher então falou: Senhor, mas o poço é fundo, não tem como você tirar água viva. E Jesus então continuou o diálogo com ela. E ela então falou para Jesus: se tu és maior que Jacó, o nosso pai, que deu esse poço para nós, a propriedade ali para nos tirar água, e como você me oferece uma água viva? E aquela mulher continuou conversando com Jesus: Senhor, e disse a mulher: Senhor, me dá dessa água, para que eu não venha mais aqui ter sede e precisar de estar buscando mais água. Eu quero essa água viva. Aí Jesus começou então um diálogo no sentido espiritual e disse para aquela mulher: vai e chama o teu marido, que eu te darei dessa água. Aquela mulher respondeu Jesus, ela diz assim: eu não tenho marido. Ela respondeu para aquele senhor sem saber que era Jesus: eu não tenho marido. E Jesus falou: disseste bem, pois teve 5 maridos, os que agora tem não é teu marido, e disseste isso com verdade. Então aquela mulher falou assim: eu vejo que tu és um profeta. Mas aquela mulher ainda começou a indagar Jesus: Senhor, mas e o templo que era para nós adorar em Jerusalém, nós não podemos ir porque nós somos samaritanos. O samaritano não recebe nós. E nossos pais adoraram nesse monte, e eles dizem que deve adorar a Deus em Jerusalém. Mas Jesus falou para aquela mulher: crê que a hora vem que neste monte, nem em Jerusalém, adorareis
ao Pai. Mas vós adorareis que não sabeis. Nós adoramos que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Essa foi a conversa que a mulher estava indagando com Jesus. E Jesus respondeu para aquela mulher: a hora vem, agora é que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais os que adorem. Deus é espírito. Importa que os adoradores adoram em espírito e em verdade. E aquela mulher então pôde conhecer ali o Messias. E aquela mulher saiu correndo para anunciar as maravilhas que ela viu, o encontro com o Messias. E ela saiu à cidade a proclamar o Evangelho. Vinde ver de um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Porventura esse não é o Cristo? E sair o povo da cidade e foi ter com ele. Irmão, Jesus é maravilhoso. O Evangelho do Senhor, ele é maravilhoso. O nosso Deus, ele não está preocupado com templos feitos por mão humana. O templo verdadeiro de adorar o Senhor é você mesmo. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. E esse Evangelho chegou até nós. Que maravilha esse Evangelho ter chegado até nós, e nós somos adoradores. Em espírito e em verdade, nós adoramos ao Senhor. É claro que nós precisamos da igreja para nós alimentar a nossa fé, viver em comunhão um com os outros, em oração, em jejum, repartindo pão. Esse é o dever nosso. Mas essa água que estava jorrando ali por dentro em Jesus, como essa fonte está jorrando essa água. E quando a palavra de Deus fala de água viva, água da palavra na Bíblia significa o Espírito Santo de Deus. E nós temos uma promessa maravilhosa que cumpriu nas nossas vidas depois que Jesus partiu para o céu. Ele enviou o Consolador, o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é essa água que deve jorrar dentro das nossas vidas, para que cada dia nós tenhamos sede de Deus, de buscar a palavra do Senhor e deixar essa água jorrando em nossas vidas, para que nós tenhamos vida e vida com abundância, e tenha uma vida cheia do poder do Espírito Santo de Deus, para adorar o Senhor em espírito e em verdade. Que Deus abençoe você nesse dia de hoje, em nome de Jesus.